Maravilha, esse Rubens Benevenuti, o popular Binho, que está nos trazendo, né, tudo que está acontecendo, principalmente do meio da bocha, onde ele organiza então 3 competições, esse torneio de integração e também o campeonato entre canchas e também o campeonato entre sociedades, que o Binho vai falar daqui a pouquinho para a gente já. Antes, eu quero lembrar você que nós temos aqui imagens, né, do jogo do Brasil e México. E o Binho, aproveitar a presença do Binho que já girou praticamente essa América do Sul inteira, a América toda, praticamente esteve há muito pouco tempo na cidade de Orlando, lá nos Estados Unidos, em férias, e conhece alguns estádios já no mundo, Binho. E quero aproveitar a tua participação e falar um pouquinho dessa seleção brasileira. O Brasil que vinha bem, né, com 2 amistosos, 2 vitórias importantes contra a Dinamarca e também contra os Estados Unidos, 2 placares elásticos, mas encontrou aí, parece-me que a pedrinha do sapato do Brasil está sendo o México ultimamente. E essa derrota do Brasil, o que muda, Binho, na tua opinião? Como é que está a seleção brasileira aí se preparando para as Olimpíadas de Londres e principalmente para a Copa de 2014? Você que tem ido para os Estados Unidos, não sei se você teve a oportunidade de estar em algum estádio lá, eu sei que você conhece muitos estádios no Brasil e principalmente na Argentina também. Queria que você falasse um pouco dessa participação da seleção brasileira e esse trabalho do Mano Menezes. Jair, confesso a você que não tive a oportunidade ontem, infelizmente, porque, como você também falou, eu adoro assistir ao futebol tanto no estádio como na televisão. E ontem, infelizmente, em razão do próprio torneio, não tive a oportunidade de ver o jogo, né? Então, mas eu gostaria de dizer que isso, eu acho que é um momento de transformação, um momento de mudanças que está acontecendo na seleção brasileira de futebol e cabe a nós. Claro que nós somos milhões de brasileiros, somos milhões de técnicos. Falhou o Rafael no primeiro gol do Brasil aí? Você está vendo as imagens, Binho? Falhou o Rafael nesse primeiro gol aí? Parece que estava um pouquinho adiantado? Realmente eu acredito que estava adiantado, mas eu acredito que, não sei se a intenção do atleta, se a intenção dele realmente era visar o gol, o cruzamento, né? Como você pode ver nas imagens, né? Eu acredito que possa ter uma falha, esteja meio adiantado na entre colocação. Jefferson e Rafael. Aí não tem o que nós decidimos, né, Jair? Não é só pelo coração, não, é pela razão, né? É verdade. Mas eu acredito, Jair, internauta, eu acredito que a nossa seleção, ele está no período de transformação, mas eu sempre peguei uma coisa, Jair, eu não sei se você concorda com a minha opinião, eu acho que a seleção, por que a seleção não é mais aquela, como nas últimas Copas, né? 2002, 98, que foi vice, mas em 94, mas eu acho que nós estamos carentes de craques, de jogadores. É isso que está acontecendo. O cara que decide, né? O cara Chama que decide, responsabilidade. exatamente. Né? Em 94 tínhamos o Romário, em 98 tínhamos Ronaldinho Gaúcho, tinha o próprio Rivaldo, né? Exatamente. O Brasil acabou sendo vice-campeão, não chegou a ficar com o título, mas ficou com o vice-campeonato. Aí em 2002 a equipe um pouco mais amadurecida, tinha os craques, né? Fizeram a diferença e o Brasil chegou a mais um título. E em 2006 aí começou o processo de mudança, né, Binho? Aí 2006 e 2010 é onde que o Brasil teve maiores problemas e esse processo ainda continua até hoje. Né? Se você analisar, quando nós tivemos aquelas seleções que foram campeãs, as que chegaram na final, Jair, você pode ver que os jogadores do Brasil integravam as melhores equipes do mundo. Hoje, quem é o craque do Real Madrid não é mais um brasileiro, do Barcelona não é mais um brasileiro. E assim era quando esses atletas estavam em atividade. Mas eu tenho fé e acredito que com muito trabalho, com muita dedicação, e nós ficamos na torcida, porque a Copa do Mundo vai ser aqui, seria satisfação para nós muito grande podermos levantar este título. Aí você continua vendo imagens, aí o Oscar fazendo um arremate no final do primeiro tempo, para boa defesa do goleiro mexicano. Aí a tentativa do Brasil já de forma um pouco desesperada, o Brasil tentava um empate aí, mas acabou esbarrando da boa marcação, na boa postura da zaga da equipe mexicana. Aí já o segundo tempo, onde o México já começou pressionando a seleção brasileira. E eu não sei, Binho, essa escola mexicana, o futebol mexicano, ele tem dado trabalho para o Brasil, não só em seleção, mas principalmente em clubes. O México que sempre faz boas campanhas na Libertadores da América. E é claro que por um processo de contrato, né, a seleção mexicana, os times mexicanos não fazem diferença se vier ganhar uma Libertadores ou não. Eu não sei porque algo de estranho acontece que o México não consegue ser campeão da Libertadores, mas já esteve muito próximo, inclusive, né, quando o Internacional foi campeão na última vez, acabou passando por um clube mexicano. O futebol mexicano, ele cresce a cada ano que passa, né, Binho? De um coadjuvante, que era até na Copa de 90, começou a ser já protagonista, podemos dizer assim, né? O
México, já é muito bem. Eu acho que ele não é só uma pedra no sapato do Brasil, de muitas outras seleções, grandes seleções do mundo todo, eu acredito. E o que eu acho que falta para a seleção do México é, de repente, um comandante, alguém que possa colocar as peças nos devidos lugares. E no momento exato de uma competição, o México tem, digamos assim, amarelado no exato momento. É isso que está fracassando o México. Mas ele, principalmente em amistosos, ele é uma equipe muito forte, que tem incomodado muitas seleções do mundo todo. Maravilha, então, essa é a TV Gaspar no Esporte, atualizando tudo no mundo esportivo, não só de Gaspar, mas também pelo mundo. E acabamos de destacar, então, a seleção brasileira que volta, então, no próximo domingo. Você que nos acompanha ao vivo ou durante a semana no programa gravado na internet, na página da TV Gaspar no Esporte, tvgaspar.com.br, a seleção brasileira que volta no próximo domingo a enfrentar a Argentina, no próximo sábado. Próximo sábado, 16 horas, Brasil e Argentina, o último amistoso aí da seleção brasileira, visando principalmente as Olimpíadas de Londres e principalmente o Mano Menezes tentando achar a seleção para a Copa do Mundo do ano de 2014. Quero lembrar você que a Lanches Beira Rio é a melhor opção de lanche para você no município de Gaspar. Lanches petiscos com frutos do mar e o melhor fruto do mar servido em Gaspar você encontra no Lanches Beira Rio. Lá tem um salmão que a equipe do Miro fornece lá para quem frequenta o Lanches Beira Rio, que realmente é fora de série. Eu convido a você a apreciar esse salmão que é oferecido no Lanches Beira Rio. Diz que entrega no telefone 3332-2614 e se você estiver meio sem dinheiro, mas o cartão de crédito ativo, Lanches Beira Rio disponibiliza para você também a máquina portátil, máquina de cartão portátil. Você liga, peça para o atendente para que o motoboy leve o cartão móvel portátil e aí você paga então com o cartão de crédito também. Lanches Beira Rio no telefone 3332-2614. Um abraço todo especial para a equipe do Miro. Conosco já na nossa bancada, na nossa mesa redonda aqui, falando um pouquinho sobre o boxe chinês, que lá no Bela Vista Country Club é ministrado aulas de boxe chinês pelo professor João Borba, que se faz presente. Professor, boa noite. Satisfação tê-lo aqui no TV Gaspar no Esporte, sem dúvida nenhuma, e atendendo aqui a curiosidade dos nossos internautas para falar um pouquinho sobre o boxe chinês. Professor, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Bem, a modalidade já existe há algum tempo, né? Era uma modalidade que saiu do Kung Fu tradicional e hoje está lutando para ser um esporte olímpico, ministrado não só no Bela Vista Country Club em Gaspar, como também na Casa das Oficinas, lá no centro de Blumenau. Esse é o professor João Borba e eu quero chamar então a matéria. A repórter Aline Franzói, juntamente com a nossa equipe aqui da TV Gaspar no Esporte, teve essa semana que passou lá no Clube Bela Vista, no Bela Vista Country Club, e lá fizeram então essa matéria que vamos rodar para entender um pouco sobre o boxe chinês. As lutas marciais estão se tornando cada vez mais populares no Brasil. Em Gaspar, muitos procuram academias para aprender as mais diferentes modalidades do esporte e estão se destacando em competições. No Bela Vista, os interessados em aprender o boxe chinês podem ter aulas com o atual campeão estadual do esporte, João Borba. As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 20 às 21 horas, no Bela Vista Country Club. Eu já sou 3 vezes campeão brasileiro, sou uma vez campeão internacional e uma vez também campeão sul-brasileiro. E durante esses 22 anos a gente conseguiu acumular o direito também de já estar dando há muito tempo aula de boxe, a graduação de professor 6º nível na graduação de boxe chinês. Eu posso graduar meus alunos até o 4º nível, sendo que a Federação Catarinense gradua os instrutores 5º nível e o 6º nível somente a Confederação Brasileira. O boxe chinês é uma modalidade chinesa de luta. Ele compara-se quase à luta livre ocidental, dentre os esportes de luta praticados pelos chineses. Os lutadores utilizam equipamentos de proteção e desferem os mais variados golpes no adversário para acumular pontos ou nocautear o oponente. Sendo que o Kung Fu tradicional já agregava técnicas de boxe chinês, antigamente chamado como Lin Tai, e também o Tai Chi Chuan. Com a difusão da arte marcial e a prática maior de luta e de formas, o Kung Fu se subdividiu em só formas, só catis, como a gente chama no Kung Fu, só o Tai Chi, a forma mais leve de competição e de meditação, e só o boxe chinês, a forma só de luta.
Dessa forma, a Confederação Brasileira padronizou os treinamentos de boxe chinês, agora conhecidos como Sanshou e Sandá, onde todas as escolas do Brasil praticam a mesma forma de graduação, sendo que os níveis são por estrela, então em qualquer parte do país que um aluno meu ou qualquer aluno de outro professor que venha de outro estado venha praticar aqui, se ele for nível 2, ele poderá treinar na nossa escola, como nós, com um aluno nível 3, poderá treinar em qualquer escola do Brasil. O esporte tem atraído desde crianças a jovens e adultos, inclusive as mulheres. Na turma de João Borba, até uma grávida está treinando. Eu faço boxe há quase 1 ano e meio e eu quero agradecer aqui da saúde e nunca ninguém se machucou. Eu estou treinando boxe chinês para mim ter um preparo físico do meu corpo e para ter bastantes músculos. Eu faço boxe já há 1 ano e procurei no boxe coordenação motora, preparo físico para uma futura geração. Hoje estou grávida já de 7 meses, continuo no boxe e devo fazê-lo até o bebê nascer, porque acho muito importante e o boxe me traz uma satisfação pessoal muito grande e depois futuramente para o meu corpo também. No último final de semana passado, a gente participou do Campeonato Catarinense, que é o maior campeonato de Kung Fu do estado. Ficamos em segundo lugar na colocação geral, levamos 10 atletas, sendo que as únicas 3 meninas que a gente levou lutaram e ganharam, são as atuais campeãs catarinenses. Temos também atletas de ponta se destacando, principalmente também em formas no Wushu, no Kung Fu. E eu particularmente fui novamente campeão catarinense em Tai Chi Chuan. Estarei indo para o Campeonato Brasileiro em setembro em Campinas, junto com os atletas de Wushu que se classificaram e provavelmente com toda a delegação de Santa Catarina que irá com o pessoal também de boxe chinês. O campeonato foi bem acirrado, tivemos 14 agremiações, sendo que a gente ficou na 2ª colocação. Queria destacar também o patrocínio, o apoio muito grande que o Bela Vista deu, fazendo com que ele pagou todas as inscrições dos atletas, sendo cada vez melhor a gente ser associado desse clube. Tá aí, então, matéria feita pela Aline Franzói, a equipe aqui de reportagem da TV Gaspar, que esteve acompanhando lá os treinamentos do boxe chinês. O homem não é fraco, o homem é campeão estadual, professor João. A gente observa que os esportes, boxe chinês, Muay Thai, entre outros, judô, karatê, são esportes que vêm sendo muito procurados pelas pessoas, né, professor? Existe alguma razão específica em cima disso? Mas para a defesa, o senhor acredita que para a defesa pessoal também é por isso que as pessoas procuram? É mais mesmo para manter o corpo ou ter algo para praticar, algum esporte para praticar? Bem, antes de mais nada, eu queria salientar que eu falei que nós levamos 10 atletas. Nós levamos 10 atletas em luta. O total de atletas que a gente levou foi 33 atletas, sendo que a grande maioria conseguiu classificação para o Campeonato Brasileiro, sendo tanto do Bela Vista e também lá da cidade de Blumenau. Sobre a questão do pessoal estar procurando mais os esportes de luta, eu particularmente acho muito que é por causa do modismo. Agora está em moda o UFC, quando era a moda do boxe, todas as escolas estavam lotadas de pessoal fazendo boxe. Então, particularmente, eu acho mais que é por causa do modismo. Porque para atividade física, para ter uma boa coordenação motora, formado como a gente sabe que não é necessariamente só esporte de luta. Você pode fazer um jump, você pode fazer um aeróbico, você pode fazer uma corrida, você pode fazer musculação. Então, tem uma variedade de atividades físicas para todas as idades. Só que hoje, em evidência, estão os esportes de luta. Então, a grande procura, não só do boxe chinês, como do boxe, como do Muay Thai, como do karatê, do judô. Claro que o pessoal entra com a É positivo esse modismo, professor, ou é preocupante porque modismo é a moda? Então, quer dizer, daqui a pouco pode sair a moda. Preocupa nesse sentido ou é o momento de aproveitar os esportes de luta agora e realmente trazer e firmar atletas para o boxe tailandês, para o boxe chinês, para judô e por aí afora? Deu uma alavancada, para o pessoal que trabalha nessa área, isso não pode deixar de ser dito. Mas eu, principalmente, acho assim, o meu mestre sempre dizia uma coisa para mim: ande devagar, mas ande sempre para frente. Sim. Então, independente se era moda ou não, eu dou aula de boxe chinês há muitos anos. Dou aula de Kung Fu, é o que eu gosto de fazer. Então, se sair da moda ou não sair da moda, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Pode fazer diferença, de repente, para aquele professor que no momento, hoje, vive só disso e acaba dependendo só disso para sobreviver e com a caída pode se meter em uma confusão. E o trabalho desenvolvido no Bela Vista Country Club, alguns atletas de rendimento, de ponta, vice-campeonato estadual aí, como foi frisado na matéria, professor.
mas e o trabalho social também é realizado lá pelo que a gente observou, né?